Graça e paz, amém? Glória a Deus. Eu vou procurar usar a voz mais pausadazinha porque ela anda falhando. Eu brinquei esses dias que eu estou pregando tanto, que esses dias eu cheguei em casa, olhei para minha esposa e falei: abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 4. Ela falou: querido, você já chegou em casa. Mas eu quero compartilhar uma palavra com vocês, e eu preciso que você abra a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Eu já usei esse texto aqui, mas eu quero conversar com vocês de novo sobre esse texto. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo de número 2. Diz assim: tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor lhe houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Olhe para mim, pois o pastor já orou, e eu quero falar com vocês, e acho que este é um culto muito propício para tratarmos do assunto dessa mulher, de alguém que está em busca de algo, de alguém que tem um sonho, de alguém que tem um propósito. Deixa eu te explicar uma coisa: pior do que ter uma vida de propósitos não alcançados é ter uma vida sem propósitos. Pior muitas vezes que lutar ano em ano para melhorar o seu casamento que vive uma crise é não ter um casamento nem para viver uma crise, ok? Muitas vezes, pior do que pensar em ter que gerenciar seu dinheiro para custear o combustível do mês, é não ter um carro. Nós precisamos entender que uma vida sem propósito não faz sentido, uma vida sem sonhos não faz sentido, e me parece que sonhos, obstáculos, adversidades e problemas, elas dão sentido àquilo que nós desejamos conquistar. O texto fala de uma mulher que não tem algo muito simples. O texto fala de uma mulher que não tem algo muito básico. O texto me fala de uma mulher que não tinha algo que a maioria das mulheres tinham. Essa mulher deseja apenas ter um filho, e é a única coisa que ela quer. Algo muito comum, talvez poucas mulheres de sua época conseguiam compartilhar da mesma dor. Nós vivemos numa época moderna, nós vivemos numa época diferente, onde muitas mulheres aqui talvez não queiram nem engravidar, porque acham que criança dá muito trabalho, que vai impedir e atrapalhar a sua carreira, que vai fazer a senhora engordar, seus peitinhos cair. Não é verdade? E todas essas coisas que às vezes uma gravidez traz consigo, porque nós estamos vivendo numa modernidade. Mas na época desse texto bíblico aqui, não. A maioria das mulheres, se não todas, sonhavam em ter um filho. E deixa eu explicar a você que não tem filho e não quer ter.
Casa que não tem criança, não tem alegria, gente. É ou não é? Mas casa que tem criança, não tem paz. Então é mais ou menos assim. A criança acordou de manhã, chegou a mas a paz foi embora. Você pode ver que de manhã você fala até assim, faz barulho não, deixe de dormir mais. Aí ela vai para o colégio, acabou a alegria. Chegou a paz, ela voltou do colégio. É sempre assim, quando chega, alguém sai. Ok? Então eu quero que você entenda que a dor desta mulher poderia ser compartilhada com pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas conseguiriam entender a dor desta mulher, que era não ter filhos. Uma coisa é você não poder ou não ter algo porque não quer. Outra coisa é você não ter algo porque não pode. Por que que normalmente quem pode come menos que quem não pode? Pode ver, o magrelinho que pode comer, não come. O fortinho que deveria parar de comer, come. Você já notou? Porque quando você não pode, é pior, não é? Então, na minha visão, até porque vem primeiro e nem teologicamente fica errado eu fazer a aplicação. Tudo me indica que Ana foi a primeira mulher do Eucana. E ele tinha nome de Eucana, não é porque bebia. Era um nome próprio, Eucana. Tem gente que deve, quando eu falei Eucana, alguém deve ter falado, eu também. Certo? Porque tem gente que faz logo uma associação com a bebida. Ok? Eu não tenho nada a ver com isso, é um nome próprio do indivíduo. E me parece que ele se casa com Ana por um sentimento pouco visto na Bíblia. Pouquíssimas vezes você vai ver na Bíblia um casamento constituído por amor. Eu já falei isso aqui, porque segundo a Bíblia, aliás, segundo a cultura, oriental, nós nos casamos ou casa-se para amar e não por amor. Por que que a maioria dos relacionamentos falham? Porque as pessoas se casam dizendo, eu te amo, e é mentira. Você não consegue amar uma pessoa antes de casar. Você não sabe nada dela. Depois que você casa, aí você fala, agora eu estou conhecendo. Sim, não dá, gente. Dá para você. Você pode estar apaixonado, você pode ter desejo, você pode gostar, mas se a Bíblia diz que amor não acaba, significa que você não casou por amor, se ele acabou. Segundo a Bíblia, na história onde Jesus multiplica o vinho no casamento, ou faz um milagre transformando a água em vinho, o texto é bem categórico em dizer que o último vinho era mais gostoso, o último vinho era melhor, o último vinho era mais valioso que dando uma conotação que é assim que as coisas devem proceder. Ok? Então tudo me indica que ela é a primeira esposa dele e que provavelmente Eucana não tinha perspectiva de ter uma segunda esposa. Só que depois que se casa com Ana, Eucana se depara com um problema seríssimo, a esterilidade de Ana. Olhe bem, ela não pode gerar filhos, ela é a mulher que ele ama, mas Eucana precisa dar sequência ao seu nome, à sua família, e Ana o impede disso. Eu imagino que Eucana não se casa com Penina sem comunicar Ana.
Se ela era a mulher que ele amava, por mais legalidade que ele tivesse, ele deve ter explicado a Ana a necessidade de se entrar outra mulher para dar a ela algo, ou para dar a ele algo que ela não podia dar. Eu imagino a dor de Ana em conceder no homem que a amava o direito, a prerrogativa de receber uma outra mulher, e ela sabia para que a outra mulher está chegando. Ela sabia que da tenda da mulher que vai chegar vai vir um choro que nunca se ouviu na sua tenda. Ana sabe que a mulher que vai chegar corre o risco de que através de sua prole, de seus filhos, roubar o amor de seu homem. Mas ela tem que enfrentar isso. Aliás, segundo a tradição, ela como estéril, seu marido podia devolvê-la a seus pais e não continuar com ela. Ele não devolveu porque a amava. E agora ela entra. O que eu quero que você entenda é que tipo de emoção provavelmente tomou conta desta mulher. Uma mulher que não pode ter uma coisa muito simples que todas as outras têm. Uma mulher que é obrigada a consentir a chegada de uma outra na vida de seu marido. Olhe bem, por um problema que ela traz consigo. Problema este, diga-se de passagem, que não foi ela que causou. Ana poderia ter uma simples pergunta: por que eu? Por quê? Porque com tanta gente, eu fui escolhida para não ter filho, eu fui escolhido para ter um filho excepcional, eu fui escolhido para ter um câncer. São perguntas, questionamentos de pessoas que vivem dilemas que não causaram. Uma mulher que é uma serva de Deus, que frequentava o tabernáculo, que oferecia sacrifícios, que ia todos os anos a Siló. Apesar de na caravana que ela ia, ela ver os filhos de seu marido com outra mulher, correndo, indo para a casa de Deus. E Ana olhava para si e não via nada. Eu gostaria que hoje você desse uma olhada no seu sofrimento, pois ele talvez não seja nada, seja pequenino diante do que essa mulher sofreu e continuou indo à presença de Deus, mesmo não tendo coisas tão simples. E às vezes desanimamos, desistimos, esmorecemos da nossa fé, tendo praticamente tudo. Mas olhe bem, Ana vai a Siló. E quando ela chega em Siló, o único que pode mudar a vida de Ana, quem é? Quem é o único que pode mudar a vida de Ana? Deus. Ok? Deus é o único que pode mudar a vida de Ana. Nós estamos no Velho Testamento. No Velho Testamento, a presença de Deus para o povo de Israel estava representada no tabernáculo, que estava em Siló, a arca. Tá joia? Penina, a outra mulher de Eucana, muito sagaz, utiliza de uma estratégia que sempre deu muito certo ao longo da história e ainda é usada por Satanás nos dias de hoje. A distração. O poder de fazer com que a nossa mente perca o foco, perca o objetivo. Quando Ana chega em Siló, o texto diz: a sua rival a irritava e a provocava. Ana chorava, não comia. Por quê? Porque Penina sabia que quem podia mudar a história de Ana era Deus, e Deus estava representado em Siló, na arca e no tabernáculo. Então, o que Penina faz?
tira a concentração de Ana, põe na mente de Ana preocupações, sentimentos de inferioridade, tristeza, angústia, que fazem com que ela não coma, com que ela fique triste, com que ela chore, com que ela entre com sentimentos na sua mente que a impeça de se comunicar com Deus. As coisas mudaram. Hoje, quem é Penina não é mais a rival de Ana, é o celular com o WhatsApp. Você está entendendo? Quem é a Penina? É a preocupação que ocupa a sua mente aqui, com coisas que você vai fazer depois que sair daqui. A distração, aquilo que pode pegar a sua mente e afastar do objetivo. Você vem sempre, Penina e Ana, ia todos os anos a Siló. Não era por falta de ir a Siló, não era por falta de ir à igreja, não era por falta de ter um Deus, de ter um sacerdote, de ter uma oferta. Tinha tudo isso. O que não tinha era uma mente capaz de se posicionar. Porque a estratégia de Satanás se mantém a mesma. Vá à presença de Deus com seu corpo, mas não ponha sua mente na presença de Deus. Este povo me clama com seus, mas longe de mim está o seu. Entendeu? O corpo, a língua, a fala. Mas não há coordenação. É esse o ambiente. Mas ela quer um filho. E ela continua indo. Ela continua indo. Chorando, sendo provocada. Mas ela continua. Ela continua. Ela continua. A outra tem mais um filho. A outra tem mais um filho. E ela vai. É todo ano. É todo ano. E o choro na tenda do vizinho. E a prosperidade na casa do vizinho. E a prosperidade nos negócios do amigo. Sempre vendo as coisas acontecerem bem pertinho de você. Mas Ana continua indo. Seu marido, que deveria apoiá-la, não sabe mais o que fazer. Ele não tem mais argumento. Porque muitas vezes nós nos perdemos em argumentar. E deixa eu explicar uma coisa para você que eu falo para muito para casais. Aprenda uma coisa do mundo feminino. Mulher, quando fala, ela só quer uma coisa nessa vida: apoio. É só isso que mulher quer. Você não precisa resolver o problema dela, mas diga que ela está certa. Porque nenhuma mulher diz para outra: você está errado. Elas não falam. Elas podem até achar, mas na cabeça dela, ela sabe que se fosse ela. Vou te dar um exemplo, quer ver? Sua mulher brigou com você porque a luz acabou. Pensa. E aí ela vai contar para outra mulher assim: olha só, menina, a luz acabou lá em casa e meu marido não fez nada. Aquele palerma, eu estou cansada. Se fosse um homem, diria o quê? Querida, o que seu marido pode fazer se a energia acabou? Ele é dono da companhia? Ele trabalha Não trabalha, filho. Mas se fosse outra mulher, igualzinho meu, não resolve nada. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu entendo que o Elcana tem boa intenção. É igual, por exemplo, sua mulher fala assim: eu estou gorda. O que você fala para tentar ajudar? Tá não. Aí você fala assim: o que é pior que não tá não, é essa frase que eu vou falar agora: eu gosto de você. Dá vontade dela falar assim: então peraí, toma. Fazer uma transferência. Por quê? Porque não é assim, santo. Eu sei que falta habilidade, está faltando do Elcana. Quando sua mulher falar assim: tô gorda, tô velha,
Quando ela se depreciar, não a elogie, apoie. Mas pastor, eu tenho que dizer, tá? Não, o apoio é diferente, é assim. Ela fala assim, ó, tô gorda. Você olha e diz assim, eu também tô acabado. Nós precisamos fazer alguma coisa para melhorar. Pronto, você não desagradou ela, diz que também está destruído. Eu estou vendo um homem que ele tem boa intenção, sim ou não? Sim! Mas diz um ditado popular, de boas intenções, e é para lá que ela vai te mandar. Você consegue entender? Então eu vejo um camarada que está lidando com uma mulher sofrida, que não tem coisas básicas, uma mulher persistente, uma mulher dinâmica, uma mulher que vai à luta, que está sofrendo, mas está lá, está na casa de Deus, sabendo que foi Deus que a deixou. Isso. Já comecei a quebrar. Você entende? É assim. Então é desafiador. Eu vejo esse cara com falta de habilidade. Igual, só mais uma para eu voltar para o texto. Igual esse dia o cara falou comigo assim, pastor, eu preciso de sua ajuda. Aí eu falei, o que foi? Ele foi viajar, deixou a chave do apartamento com a mãe. Para a mãe abrir lá, que ele ia ficar uns 30 dias, sei lá, fora. Quando ele chega em casa, feliz da viagem, que ele abre a porta com a esposa, a sogra tinha mudado os móveis de lugar, trocou tudo. E ele entrou. E a mulher entrando. E a mulher assim, ó. Aí ele falou comigo, pastor, o que é que eu faço? Aí eu falei, sabe o que é que você faz, filho? Fala para sua mulher assim, ó. Quem mamãe está pensando que eu sou? Está achando que eu sou menino? Eu sou um homem. E mamãe não podia ter feito. Ah, rapaz, mas que raiva que eu estou dela. Eu vou lá falar com ela e você nem vai. Que é para ela não achar que você está me persuadindo. Sabe que a sua mulher vai falar? Calma. Olhe bem como é que você já inverteu. E você fala, calma nada. Eu vou lá. Aí você vai na casa da sua mãe, furioso. Chega lá e fala assim, ô mãe, saudade da senhora. Mãe, só a senhora mesmo para arrumar a minha casa, hein, mãe? Carecia não. Olha, tem umas coisas que eu nem gostei muito da posição, eu vou trocar, mas me dá um abraço aqui. Tchau, mãe. Pastor, o que você quer dizer que a gente tem que ser? Falso. Pastor, o senhor está falando que tem que ser falso? Sim, falso. Pastor, não pode. Ah, não pode? Vou trocar a palavra falso para ver se ela fica melhor. Você tem que ter domínio próprio. Gostou mais de domínio próprio ou falso? Domínio próprio e falsidade é a mesma coisa. O que é domínio próprio? É fazer o que eu não estou afim de fazer. Controlar eu. O que é falsidade? É a mesma coisa. Só que quando eu falo, tenha domínio próprio, você fala, não tem, porque eu não sou obrigado a tolerar isso. Mas quando eu falo para você, seja falsa, você pensa, isso aí eu consigo, porque parece que você está na vantagem, entendeu? Então é psicológico, é só isso que eu estou falando. Então vamos voltar para o texto aqui. O Eucana não consegue resolver, e coitado, como a maioria dos homens, vai arrumar problema. Chama Ana e diz, Ana, por que choras? Por que não come? Ele já sabia, pois o final da frase demonstra, não te sou eu melhor do que 10. Ah, Eucana. A pobre coitada da Ana sofre ainda, mas continua indo. Até que um dia, ela chega em Siló, por aqui. E eu queria que você enchesse logo. Porque quanto mais rápido você tiver a exaustão, quanto mais rápido você chegar no limite, isso vai fazer você se posicionar. Enquanto ainda houver conforto para você, você vai tentar se adaptar como Ana tentou.
Até que chegou um dia que ela falou: eu não aguento mais. Acabou. Chega. É hoje que eu mudo essa história. Ela chega, sabe, chegou em Siló. E a Penina começou a falar, tentar distraí-la. Ela falou: hoje não, hoje não. Hoje não, hoje eu vim aqui para falar com ele. Chega da Penina, chega do Elcana, chega de tudo. Chega, eu estou cansada, acabou. Porque às vezes você está precisando se posicionar. O Deus de milagre está aqui. Quem precisa de um milagre está aqui. Não tem nada que impeça você que precisa de um Deus que pode fazer, a não ser você mesmo. Ana começou a chorar e falou: Senhor, eu estou afim do filho. Eu dou até ele para o Senhor, mas eu quero. Me dá aí, poxa. Me dá aí, eu preciso de um filho. O sacerdote olhou para Ana e falou assim: bebeu cachaça, mulher do Elcana. Gente, o sacerdote era o cara que deveria compreender a Ana, é ou não é? Ana, querida, vem cá, o que houve? Tá assim, menino. Menino, você queria filho, não? Pois é, só que nem o entendimento do sacerdote ela teve. E o sacerdote perguntou: bebeu? Afasta. Aí ela falou assim: bebi não. Estou amargurada da minha vida. Estou precisando de um filho aí, rapaz. Não é de outro, não é de hoje. O senhor já ouviu falar penina? Penina e coelho é a mesma coisa. Não pode ver a cueca do Elcana que engravida. Gente, porque às vezes não parece que as coisas é mais fácil para os outros do que para a gente? Parece, não parece? Pois é, para mim também. Olha só. Aí o sacerdote falou assim: então pode ir. E o Senhor conceda o desejo do seu. Ela foi embora com a palavra de um profeta, de um sacerdote, de que ela ia engravidar. E ela foi e fez o quê? Engravidou. Mas teve que se deitar com o Elcana. Porque tem gente que quer as coisas, mas não faz por onde. Pastor, eu tenho um sonho de ir para os Estados Unidos estudar. Bom, legal. Tu estuda inglês? Não. Tem passaporte? Não. Então vai encher o saco do outro. E não me perturba, não. Ela ia engravidar de quem? Do Elcana. Ela deve ter chegado em casa, botou uma roupinha de combate. Falou para o Elcana: vem, filho, vem, pega eu aqui. Gente, vocês estão achando esquisito, é só adaptar a sua necessidade. Hein? Pastor, eu estou todo endividado. Querido, faça um curso de administração financeira. É isso que eu estou falando. Só estou usando um exemplo aqui para ficar mais atraente para sua mente. Que eu sei que depois você não lembra o texto que eu falei, você não lembra nada, mas você lembra do Elcana. Você vai lembrar de tudo, você está pensando. Gente, o negócio é tão incrível que as pessoas que eu prego lembram mais da minha mensagem do que eu. Esse dia o cara falou assim: pastor, lembro daquela mensagem que o senhor pregou assim. E eu fui gostando. Ele falou: lembra? Eu falei: não lembro não, mas prega, porque eu estou amando. Porque as pessoas lembram com mais facilidade do que eu. Então Ana foi para casa, Ana se botou em ação e engravidou. Aí dá licença. Não sei se ela fez não, mas deveria fazer. Barriga dela, ó. E ela sair lá na tenda da Penina. Ai, vai nascer. Ai.
Ah, vocês gostam, né? Não sei como é que o pastor Paulo, deixa eu voltar aqui. Ai, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente torcendo contra você na outra tenda, mas eles vão ficar frustrados, porque Deus vai fazer um milagre a seu respeito. Tem muita gente que acha que você não vai alcançar, mas Deus vai entrar com providência a seu respeito. Posicione-se. E Ana deu à luz a um menino, Samuquinha, o Samuelzinho. Isso. Eu não aguento, às vezes eu falo, desculpa. É que eu leio tanto texto que eu fico amigo do texto. Aí eu acabo atrapalhando eu assim. O Samuel nasceu. Olha só. Aí Ana agora falou com Eucana: eu não vou mais a Siló. Olha só. Eu não vou mais a Siló até esse menino desmamar, e eu vou levá-lo, e ele vai ficar lá para sempre. Eu gosto disso. Eu gosto de gente que não quer perder aquilo que Deus lhe deu. E a melhor maneira de você não perder o que Deus lhe deu é entregar para Deus o que Ele te deu. Pastor, o que Deus quer de mim? O que Deus mais quer de você é exatamente o que você não quer dar. Porque é isso que mostra que Ele ainda não é seu Senhor. Ana diz: eu não vou voltar a Siló enquanto esse menino não desmamar. E durante todo esse período, Ana tem duas missões para cumprir. Uma, ensinar a Samuel que ele não é dela, ele é do... E ensinar a ela, ele não é meu, ele é do... Você precisa ensinar a você mesmo que tudo que você tem não é seu, é de Deus. E você precisa colocar tudo que você tem à disposição de... Porque foi Ele que te deu. E se Ele te deu, Ele pode te dar mais. E ainda manter o que você já tem. Só que é muito difícil. É muito fácil entrar numa campanha dizendo: Senhor, se o Senhor me abrir a porta, eu nunca mais saio da Tua presença. A porta se abriu e se esquece da promessa. Senhor, se o Senhor me curar do câncer, eu vou te servir para sempre. E Deus entra com providência e te cura, e você vai embora. O menino nasceu. Até desmamar, Ana não foi. Um dia, Ana chega em Siló com Samuel. O texto faz questão de dizer que ele ainda era bem menino. E Ana chama Eucana e diz: Eucana, por este menino orava eu, e eu vim trazê-lo. Quantas crianças tinha na tenda dela? Quantas crianças tinha na tenda de Penina? Várias. Entregar Samuel aos cuidados de Eli, ela não ter mais a presença do menino na sua tenda, e continuar ouvindo a bagunça dos meninos na tenda da outra. Olha só. Mas para Ana, eu acho isso muito legal. Ela queria algo que a fizesse feliz. Ela queria algo que a realizasse. E Samuel a realizou, quer na presença dela, quer na presença de Deus. Quer onde ela estava, quer em Siló. Olhe bem. O menino crescia na presença de Deus. Depois você lê, que não dá para ler tudo. Samuel ia crescendo na presença de Deus. Um dia, quando Eucana chega, quero lembrar você que ele não era um privilegiado. Eram muitas e muitas pessoas que iam a Siló ao sacrifício. É isso que eu quero que você entenda. Só que a primeira vez Ana chama a atenção de Eli. Você não vê em nenhum momento anterior a isso Eli entrando em cena.
O texto diz apenas que estava Eli, o sacerdote, seus filhos. A primeira vez que Eli notou a presença da família de Eucana em Ana foi na oração de Ana, que tinha se reposicionado, dizendo que daria a Deus um filho, se ele desse a ela. Quando ela volta anos depois, olha só, ela deixa um menino e volta. Visita Samuel uma vez por ano. E aí é o que é interessante. Quando ela deixa Samuel, quando Ana vai a Siló, ela não vai apenas para oferecer sacrifício, ela vai para visitar seu, que trabalhava com quem? Com o sacerdote. Agora ela tem uma ponte com o sacerdote. Agora o sacerdote sabe quem ela é, porque o filho dela trabalha com ele todo dia. Olha só. Quando Ana chega com Eucana para visitar Samuel, Eli diz assim: aí Eucana, falar uma coisa para você. Tem filho na tenda dessa moça não, né? Pois é, que o Senhor te conceda filhos através dessa mulher. Ela não pediu. Ela pede um, ganha mais 5, porque entregou um que pediu. Ela estava satisfeita com Samuel e ganhou mais 3 rapazes e 2 moças. Mas aí eu pergunto a você, o que eles fizeram? O que os 3 irmãos de Samuel fizeram e foram? Você sabe? O que as irmãs dele, com quem casaram, quantos filhos? Você sabe? Nem eu. Pastor, por quê? Porque preste atenção. Qual foi o filho gerado na dor? Qual foi o filho gerado na necessidade? Qual foi o filho gerado no clamor? Qual foi o filho pelo qual ela lutou? Então ela pega Samuel e coloca diante de ele, cresce, prospera, juiz, sacerdote, profeta, só não é rei. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que Ana deveria colocar todos os filhos e as filhas diante de Deus, porque é diante de Deus que nós vamos ver tudo aquilo que temos crescer. Coloque tudo que você tem diante de Deus, porque é na presença de Deus que o que você tem vai crescer. Esses dias um cara falou comigo assim: pastor, eu não sou dizimista, eu não sou ofertante e sou próspero. Eu disse: você é que pensa, filho. Ele disse: eu sou, eu ando no carro que eu quero, eu moro numa boa casa, eu tenho as minhas reservas. E eu disse: você não é fiel? Ele falou: não, nem tenho vontade de ser. Eu disse: legal, querido, só vou te dando uma notícia. Se você é capaz de ter isso que você tem, sem fidelidade, você não tem nem noção do que seria capaz de ter se fosse fiel. Se você acha que é rico com o que tem, você pode estar acima de algumas pessoas que você tem por medida, mas está muito abaixo de onde Deus pode te colocar. Pegue o que você tem, coloque diante de Deus. Você está hoje num culto de campanha, o Deus que pode fazer está aqui. Tem gente torcendo contra? Tem. As coisas são contra você? São. Mas reposicione-se e veja um milagre acontecer a seu favor. Entregue a Deus o que você tem e você receberá de Deus muito mais do que sonhou em ter. Graça e paz, meus amados irmãos. Se você gosta das pregações do pastor Cláudio Duarte e não quer perder nenhum vídeo novo ou live do pastor, já clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Assim, te avisaremos sempre que tiver um vídeo novo ou live do pastor Cláudio. Muito obrigada por estarem aqui. Se inscrevam. Isso é muito importante para nós. Deus te abençoe. Graça e paz.